Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado e Investimentos. Bem-vindos e bem-vindas também para vocês que estão assistindo a gente da TV UFMA. Um excelente dia aí para quem está acompanhando a gente por lá. Hoje, sexta-feira, dia de saber o que vai mexer com o nosso bolso, porque saiu o dado do IPCA 15 e a gente vai ver aí o que mexeu com o finzinho de março e o comecinho de abril aí nos preços aqui do nosso Brasilzão. Então a gente vai contar isso para vocês. Vamos falar também do índice de gastos com consumo dos Estados Unidos, que saiu aí no começo da manhã e tinha bastante potencial para mexer com o nosso mercado, com a abertura do mercado, tanto aqui quanto fora. Inclusive, essas expectativas para esse indicador mexeram aí bastante com a Ásia. Então, a gente tem um dia aí também voltado para os dados dos Estados Unidos remanescentes de ontem, porque os que já saíram a gente chegou a comentar antes da abertura. Então a gente tem uma série aí de indicadores para trazer para vocês, saiu a confiança do consumidor e a gente vai pagar aquela dívida, vamos falar aí das falas recentes que tivemos aí nas manchetes de jornal falando dele, do risco fiscal. Então a gente vai passar por esses pontos, mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje saiu o IPCA 15, desacelerando de novo aí, com alimentos pressionando cada vez menos a inflação, baixas importantes como do arroz, do feijão. A gente vai tratar um pouco aí sobre isso aí agora no programa, mas também a gente tem o índice de confiança do consumidor, serão dados dos Estados Unidos também. Vamos falar um pouco aí também de algumas notícias, vamos manchar algumas falas estapafúrdias, vamos dizer assim, de algumas autoridades locais, né? Mas já que a gente tem tanto assunto hoje, a gente já pode passar para a agenda, né? Vamos ver aí o que a gente tem na nossa agenda aí do dia. Uma agenda aí com bastantes balanços sendo divulgados novamente, então mas essa semana toda deve ser permeada, a próxima também, pelos resultados corporativos. A gente começou a ter os resultados corporativos sendo divulgados aqui no Brasil, e a gente deve ter a continuidade disso na próxima semana. Vamos ver o que saiu aí antes do fechamento, antes da abertura, desculpa. Saiu o balanço da NatWest no Reino Unido, Chevron e ExxonMobil nos Estados Unidos, tá? Então hoje duas petrolíferas aí divulgaram seus resultados antes da abertura lá nos Estados Unidos. O Banco do Japão divulgou a sua decisão de política monetária, isso mexeu aí com o mercado asiático e a gente vai falar disso na hora do fechamento ali dos mercados. A gente teve o presidente do Banco Central Europeu, o Luiz Guindos, participando ali de um evento acadêmico. Banco Central divulga a decisão de política monetária na Rússia e hoje saiu a sondagem de indústria da FGV. A gente vai passar por esses dados com vocês. Saiu também o IPCA 15, então vamos ver aí o que mexeu com os últimos 15 dias de março e primeiros 15 dias de abril aí em relação a preços aqui no Brasil. Então vamos entender o que mexeu com o nosso bolso. Saíram os gastos com consumo, renda pessoal, índice de preços de gasto com consumo e o núcleo. Aqui a gente chama, né, os dois últimos de PCI. Eles saíram lá nos Estados Unidos, dado muito aguardado para hoje. Então a semana toda o mercado estava criando expectativa aí para a divulgação do PCI. E em seguida, agora às 11 horas, saíram os dados de índice de sentimento do consumidor e expectativas para a inflação de 1 e 5 anos nos Estados Unidos, ali da Universidade de Michigan, essa análise. Poços de petróleo em operação nos Estados Unidos saem às 2 horas da tarde e no fim do dia a gente ainda tem o lucro industrial da China, esse dado também bastante importante, tem aí peso para mexer com a nossa abertura de segunda. Então a gente vai ter o lucro industrial da China sendo divulgado às 10h30. Aqui no Brasil, depois do fechamento, a gente tem o balanço da Hypera e a ANEEL vai divulgar aí a bandeira tarifária de energia elétrica para maio ao longo do dia. Então, um dia aí bastante voltado para a inflação, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e também para a decisão de política monetária lá do Japão. Vamos então agora já começar o nosso giro pelo mundo aí, tem bastante notícia, né? A gente tem mercados que eles estão em alta, hoje saíram saíram essa semana aí diversos balanços aí de empresas de tecnologia, isso afetou bastante
bastante o mercado, né? Então aqui está a notícia que a gente tem aqui para sugerir todo santo dia aqui para vocês aí, para vocês já saberem o que pode acontecer, para se preparar, para saber o que já aconteceu, mas sempre tem a Débora aqui, né, para explicar aí com mais detalhes para a gente aí como que está o giro do mundo, e vamos começar como sempre pela Ásia, né, Débora? Vamos começar pela Ásia, porque lá o mercado já fechou e já acabou trazendo algum indício de como seria a abertura por aqui, inclusive a pré-abertura, os futuros de Nova York, pré-abertura aqui brasileira, porque a gente já tinha algum indicativo de como seria a abertura, e esse indicativo era de um dia mais positivo de abertura aqui no nosso Ocidente. Então, na Ásia, a gente teve alguns fatores que impulsionaram ali o mercado asiático. Um deles foi o Banco do Japão, então a decisão de política monetária do Banco do Japão pela manutenção da taxa de juros, então não aconteceu o aumento. Para quem lembra, a gente teve o primeiro aumento ali em 17 anos no Japão na última decisão, mas dessa vez as taxas de juros foram mantidas, né, ficaram inalteradas por lá. Isso acabou trazendo um fôlego para o Nikkei 225, que subiu 0,81%. Para quem lembra, ontem o Nikkei 225 tinha caído bastante, então aqui também é um movimento de recuperação do Nikkei 225. E outro fator aí que acabou impulsionando a Ásia nessa manhã foi justamente a espera pelos dados dos Estados Unidos, principalmente pelo PCI, pelo Índice de Gastos com Consumo. Ontem a gente teve o índice de gastos com consumo mais do trimestre, né? Então foi a variação trimestral que a gente viu sendo divulgada ontem e ela ficou acima das expectativas. Isso trouxe ali um mau humor geral para o mercado, que passou por cima pela desaceleração ali dos Estados Unidos em relação a crescimento e focou tanto nos dados de índice de gastos com consumo do trimestre, como também para o mercado de trabalho, que se mostrou um pouco mais aquecido. Isso fez as treasuries subirem bastante ontem, só para vocês terem ideia. O vencimento mais curto, que é o de 2 anos, chegou a 5%, né, de rendimento, e se a gente for pensar o de 2 anos, é o vencimento próximo que a gente tem. Então ele é mais sensível a decisões de política monetária ali mais próximas também. Né? Então a gente teve essa alta em todos os vencimentos, mas o de 2 anos chamou muito a atenção, e aí a gente viu esse mau humor tomando conta ontem de Nova York. Então se criou muita expectativa para o PCI mensal, o índice de gastos com consumo, que ia sair hoje. Só que a Ásia fecha na madrugada, então a Ásia fechou na expectativa por esses dados, mas aí com uma expectativa mais positiva de que os dados não fossem repetir o comportamento de ontem. E aí a gente teve também algumas commodities subindo por lá, isso impactou bastante nossa abertura hoje pela manhã, eu vou falar disso daqui a pouco, mas o Nikkei 225 ele respondeu diretamente aí à manutenção das taxas de juros no Japão, e por conta dessa manutenção das taxas de juros no Japão também, o iene chegou ao seu patamar mais baixo nos últimos 30 anos. Então a gente teve esse movimento na Ásia, e a gente vai ter também esse movimento mais positivo aqui no Ocidente na abertura dos mercados, mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Vamos aqui para o nosso Brasilzão, então, que a gente tem notícia importante para dar aí sobre IPCA 15, né, que é a prévia da inflação, né, é a inflação que é medida do dia 15 do último mês até o dia 15, ou seja, agora o dia 15 de abril, e a gente teve uma nova desaceleração do índice, o índice foi de 0,21% de inflação em abril, os alimentos continuam tendo um impacto bem relevante aí, mas a gente já vê alguns alimentos importantes em queda agora nesse momento. Eu estou aqui vendo aqui para vocês para falar certinho o que a gente tem, ó. Você teve aí que o arroz caiu esse mês finalmente, ó, teve uma queda de 1,89% do arroz, o feijão também caiu 1,28% aí do feijão. Esse gráfico tá errado, gente, nem coloca aí, por favor. A gente teve aí a farinha de trigo também caindo, batata caindo 8,72%, cebola caindo, cenoura caindo, frutas caindo aí, mas a gente ainda teve alguns problemas aí, principalmente hortaliças, aquela verdura, aquela alface, o repolho, o agrião que você compra aí, teve uma alta substancial, então, no geral, as hortaliças subiram 10,96%, então a gente ainda tem alguns problemas, principalmente nesses cinturões verdes aí, então isso aí está impactando o preço. O preço das carnes ficou quase que constante aqui, em 0,08%, aves e ovos também quase que constante, o leite quase que constante. Então, teve inflação de alimentos? Teve, mas muito mais baixa aí do que a gente
do que estava acontecendo nos últimos meses e, principalmente, ela foi muito focalizada, por exemplo, só nas hortaliças e também no tomate, né? Então, já podemos fazer colares de tomate agora nesse momento aí, porque o tomate cresceu 11,31% aí, então aconteceu essa situação aí, mas a gente tem, então, uma questão de inflação bem controlada. E os combustíveis também cresceram um pouco, a gasolina subiu 1,36%, o etanol subiu 1,8%, o óleo diesel 0,28%. Então, a gente está tendo uma inflação aí bem legal, bem mais desaquecida aí, né, nesse momento. Se a gente ia mostrar também aqui, só acabou não dando, então tivemos problemas técnicos aí, também aquele cálculo que eu sempre faço em relação ao que cresceu mais, se for a feira, o lazer, os boletos. E nesse mês aí, de novo, a mesma toada, a gente teve que foi a feira que cresceu, justamente porque cresceu o preço do tomate e cresceu o preço das hortaliças, que são produtos que a gente compra muito na feira. Então, se a gente for pegar aí, o açougue quase não teve alta, se não me engano, até uma leve queda aí você teve aí do preço mensal do açougue, você teve também aí os boletos, o lazer aí ficando aí quase no 0 a 0, mas de novo aí foi a feira, né? Então o grande problema aí não chega nem a ser mais agora a questão do preço dos alimentos, é o preço da feira que está incomodando muito, né? Então são esses itens aí que a gente está tendo essa maior alta, Débora. E é uma coisa até que o pessoal comenta aí bastante no nosso chat, de uma forma geral a gente vê esses comentários que, mas a inflação que eu sinto não é a inflação que vocês mostram, ou não é a inflação que o IBGE mostra. Porque a inflação que o IBGE mostra, que é calculada, é em cima de uma cesta de produtos que tem os seus pesos e cada um dos grupos também tem ali seus pesos de contribuição no IPCA. Então, dependendo da sua cesta de consumo, se não for a mesma ali do IPCA, provavelmente você vai sentir uma inflação diferente no seu bolso, mas é importante você saber ali que itens estão subindo ou caindo, ou quais grupos estão influenciando positivamente ou não a inflação do mês. Mas tem uma tendência geral aí das pessoas tentarem, inclusive, desacreditar o IBGE, o que é uma tristeza, né? Já começou lá com, inclusive, a grande mídia, né, falando mal do Márcio Postman. Aí, claro, isso daí dá muito alimento para os trolls bolsonaristas da extrema-direita, que agora aí está todo mundo falando que tem maquiagem nos índices, mas não, porque o pessoal está sentindo, se cada um quiser fazer seu IPCA, pode fazer, tá lá uns dados lá, é só você pegar, medir lá e você consegue fazer quanto que está tendo seu IPCA, porque o IPCA é uma média de mais de 300, quase 300 produtos, são 272 produtos, se eu não me engano, ou mais de 300, inclusive, agora eu não lembro agora de cabeça quantos são, mas são muitos produtos. Obviamente, vocês não consomem grande parte desses produtos, mas outras pessoas consomem esses produtos, então é uma grande média que acaba se fazendo aí nesse momento. Então, é por isso que você vai ver aí a inflação de um jeito aí e você pode sentir um pouco mais. Tem gente que está sentindo menos, tem gente que está sentindo mais a inflação. Isso aí faz parte aí do jogo, não tem nada de diferente, né, Débora? Mas vamos falar agora do índice de confiança do consumidor aí que saiu, né? Da indústria que saiu agora, né? Então você pode comentar mais para a gente sobre essa notícia? Eu acho que a gente também não vai ter o gráfico do índice de confiança da indústria, mas eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu. Tá? A gente teve alta, tá, da confiança da indústria, então a confiança da indústria melhorou em relação ao mês passado e melhorou bastante também em relação ao ano passado, né? Então, se a gente pega o mês de abril em relação ao mês de abril de 2023, então mês de abril desse ano em relação a abril de 2023, a gente teve ali uma melhora bem significativa nos 3 pontos que compõem ali a confiança da indústria. Então, a confiança da indústria como um todo, o índice de expectativas para o futuro e a avaliação da situação atual. Os 3 melhoraram em relação a abril do ano passado. Se a gente pega em relação ao mês passado, então se a gente pega a confiança da indústria em relação à confiança da indústria divulgada ali em março desse ano, a gente vê que a confiança de uma forma geral melhorou, mas a análise ali da situação atual teve uma pequena queda, assim como a gente viu acontecer na confiança do consumidor. Ela ficou quase estável,
mas teve ali uma pequena retração. Já a avaliação para o futuro, então a expectativa que a gente tem aí em relação à expectativa futura, agora a gente tem aí uma tabela que mostra justamente o que eu estou falando. Né? Em relação às expectativas para daqui para frente, vamos pensar assim, a gente teve uma melhora bem significativa. E foi justamente aqui que puxou, já que a queda aqui não foi tão grande, como a alta das expectativas foi mais relevante, acabou puxando o índice de confiança para cima aí, de uma forma geral. E outro ponto que subiu aí no nosso mês de abril foi o nível de capacidade, de utilização da capacidade da indústria, que já está acima aí dos 80% há algum tempo, mas agora aí está em 82,4%. Tá? Então a gente viu que teve um movimento de retomada aí bastante grande acontecendo a partir do fim do ano passado. E isso pode ser explicado também pela melhora das expectativas, né? Então da análise para o futuro. Então vindo ali, olhando para um futuro mais positivo, você começa ali a ter inclusive uma utilização de capacidade melhor, mesmo que a situação atual esteja praticamente ali, ela teve uma queda do começo do ano para cá, tá? Mas ela, nos últimos meses, ela ficou ali, principalmente entre março e abril, a gente não teve uma mudança tão grande. O que a gente teve uma mudança grande foi de janeiro para abril, tá? Aqui na nossa análise de situação atual. Mas a gente ainda vê a situação atual de uma forma melhor do que via a situação atual também do ano passado. Então aqui a gente vê um cenário mais positivo, sobretudo para o futuro, algo que a gente vem falando bastante, porque esse movimento vem se repetindo há alguns meses em todos os índices de confiança. Então a gente tem uma expectativa melhor para o futuro, mas estamos melhor do que estávamos no ano passado. Vamos falar então agora, a gente vai ter que de novo cortar. Opa, perdão. Opa, desculpa, gente. Parece que o meu microfone estava desligado. Vamos passar então já o CPI, porque a gente tem que entrar lá daqui a pouco já na abertura de mercado, né? Então vamos passar, a gente tem dois gráficos para mostrar aí do CPI aí para vocês aí. Vamos falar aí, porque isso aí influenciou bastante os mercados hoje, né? Exatamente. Ontem a gente teve a variação do índice de gastos com consumo trimestral, e ele surpreendeu de uma forma negativa, porque ficou acima do esperado. E aqui a gente está falando de uma métrica de inflação que o Banco Central dos Estados Unidos gosta bastante e acompanha bem de perto para tomar suas decisões de política monetária. O trimestral ficou acima do esperado, como eu mostrei ontem. E isso trouxe, como falei já na abertura também, um movimento muito ruim para as treasuries. Quando a gente pega aqui a variação do PCI mensal, então aqui a gente não está olhando o fechamento trimestral, a gente está olhando o índice de gastos com consumo, variação anual, então ano contra ano, mas na métrica mensal, tá? Então aqui a gente está falando de divulgação de março de 2024. A gente vê uma desaceleração bem nítida dos gastos com consumo pessoal e do índice de gastos com consumo pessoal, porque no ano passado a gente estava em 4,70, pensando em núcleo do índice de gastos. O núcleo o que é? É uma medição ali do índice de inflação, excluindo os preços mais voláteis. Então, normalmente aqui a gente está falando de alimentação e energia, porque são preços que têm ali uma volatilidade maior, tem uma oscilação maior e estão mais sujeitos a choques também. Quando a gente olha o PCI cheio, que a gente fala, que aí considera todos os grupos, incluindo a alimentação e a energia, a gente tem uma saída lá no ano passado de 4,40% para 2,70% agora. Então a gente vê um movimento bem nítido de desaceleração e a gente tem, inclusive, aqui um núcleo ainda um pouco acima do índice de gastos com consumo, mas já aproximando bastante, porque a gente tinha ali uma proximidade. Em abril do ano passado, a gente começa a ter um descolamento aqui no meio do ano e agora eles voltam a se juntar, né? Então, o núcleo está se aproximando do PCI e isso pode ser ali uma boa notícia para os Estados Unidos, que têm aí esse olhar, estão, né, com esse olhar muito ali em cima da inflação, sobretudo desse indicador. E aí eu trouxe mais um gráfico aqui, que é, na verdade, o que o mercado esperava, né, e o que a gente teve no mês passado, e qual foi aí o resultado desse mês. Então aqui a gente está olhando para a variação mensal, então aqui é mês contra mês, enquanto ali no outro gráfico a gente estava olhando ano contra ano, tá? Então no mês de março o PCI cheio ficou em 0,30, a expectativa era 0,30, então não veio acima do esperado, como aconteceu com a métrica trimestral, e a gente teve ali
o mesmo resultado do mês passado. Então, a gente não teve aceleração nem desaceleração em relação ao índice do mês passado. O núcleo, que é aquele que exclui os preços mais voláteis, a gente viu aí o mesmo comportamento, inclusive os mesmos números. Então, veio em 0,30, a projeção era 0,30 e o valor anterior também tinha sido 0,30. Então, a gente não vê uma aceleração nem no núcleo, nem no índice cheio, e o índice muito dentro das expectativas, o que não trouxe surpresas. E aí, a gente vai ver o resultado agora na abertura do mercado, porque isso influenciou bastante aqui a nossa abertura. Vamos então agora para a abertura de mercado, então, Débora. Como que ele está? O mercado hoje está... Sextou para o mercado, hein? Sextou bonito para o mercado hoje, hein? Sextou com força aí, porque a gente tem o quê? As treasuries de 10 anos, que são esses ativos aí que a gente considera como base para ativo livre de risco dos Estados Unidos, estão caindo 1,17%. A gente viu um movimento de aceleração dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos com vencimento para 10 anos durante a semana toda. Isso porque a gente tinha uma expectativa muito grande pelos dados que saíram na quinta e na sexta. E a gente está naquele momento de ausência de falas de dirigentes do Banco Central. Então, a gente não tem uma sinalização dos dirigentes do Banco Central, o peso acaba recaindo aí sobre os dados macroeconômicos que são divulgados lá. E aí a gente vê as treasuries aí arrefecendo nessa manhã, desde o pré-mercado, elas já estavam bem ali mais calmas do que nos outros pré-mercados dos outros dias, que a gente ainda tinha bastante incerteza de como elas iriam abrir realmente no momento de abertura do mercado. E hoje a gente já tinha uma tendência de queda, porque depois do susto que se teve ali com o índice de gastos com consumo pessoal no trimestre e uma leve surpresa do mercado em relação a pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, começou a ter ali uma possível ideia de que ainda tem um mercado de trabalho aquecido, um cenário que poderia ser inflacionário, trazer ali um termômetro inflacionário, num momento que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, porque desacelerou bastante da última medida para cá no crescimento. A gente sai de um crescimento anualizado de 3,40% para 1,60% lá. E aí esse cenário começou a ser visto com preocupação. Será que a economia vai começar a desacelerar como eles imaginavam ou como eles queriam, mas com uma inflação alta ainda? Isso trouxe ali um revés, as treasuries subiram bastante e a gente começou a ter um movimento negativo nas bolsas, inclusive na nossa, que acabou respondendo também a esses dados. Hoje a gente tem as treasuries caindo, puxando para baixo também o DI futuro. Então o DI futuro, ele é um fator que também tem uma ligação, né? Ele responde, é correlacionado aos juros dos Estados Unidos, ele normalmente anda na mesma direção, exceto se a gente tem um peso local muito grande de alguma notícia. Então hoje a gente vê os dois indo na mesma direção. Por sua vez, o dólar também cai, porque se a gente tem uma queda no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, isso vai favorecer o apetite pelo risco. Então, os rendimentos por lá caem e o recurso vai buscar ali ganho em outros mercados, inclusive nos emergentes. E justamente nesses momentos que a gente tem queda no rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos, que ainda estão bem altos, vamos dizer assim, para patamares de Estados Unidos, mas em queda, isso faz com que o recurso volte principalmente para os mercados emergentes, que favorecem nosso real frente ao dólar. Então a gente vê aí o real se fortalecendo, agora sendo negociado a R$ 5,12. Lembrando que ele chegou perto de 5,30 nos últimos dias, então aqui uma queda considerável do dólar. E o que também está favorecendo esse real mais forte são as commodities. Agora o petróleo Brent está zerado, vocês chegaram a ver ele no terreno negativo, mas hoje o petróleo Brent ele passou a manhã toda no terreno positivo, então o preço do petróleo voltou a subir nessa manhã e isso deu um fôlego também para países exportadores de commodities, que é nosso caso. Outro fator que acabou influenciando também, minério de ferro, também ficou em alta hoje na Ásia, puxando, também já estava trazendo ventos positivos para cá na abertura. Então já se esperava que a Vale poderia se recuperar do tombo de ontem, depois de ter divulgado ali os resultados dentro do esperado, mas com algumas métricas abaixo ali do que se esperava. Mas a gente vê a recuperação da Vale puxada pelo minério de ferro e agora a gente continua tendo as empresas mais ligadas às commodities aí, puxando Ibovespa para cima. Lembrando que a Petrobras subiu mais de 2% ontem,
tanto a ordinária quanto a preferencial, respondendo àquela, vamos pensar, confirmação, né? Bateram o martelo no pagamento dos dividendos, lá dos 50% dos dividendos, e pode ser que os outros 50%, a outra metade, seja aí paga ao longo do segundo semestre, sem data definida, mas pode ser que a gente tenha esse movimento, o mercado gostou disso, então a gente teve Petrobras subindo mais de 2% ontem, e aí a gente vê esse movimento continuando hoje pela alta do petróleo. Nova York também bem positiva, justamente respondendo também a queda nas Treasuries. A gente vê a Nasdaq acelerando, também respondendo a balanço da Microsoft que saiu ontem e ficou melhor também do que o esperado. E lembrando que Nasdaq aí é bem sensível ao movimento de juros e responde com mais força aí a queda nas Treasuries. Então hoje a gente tem aí um quadro diferente do que a gente estava vendo nos últimos dias e pode ser que essa alta aí leve o nosso Ibovespa para uma alta semanal que a gente não vê há 3 semanas. Então se a gente continuar nessa toada, pode ser que a gente feche a semana no positivo. Débora, domingo tem estreia aqui no ICL, o Cinema ICL, o filme Amigo Secreto. Vai ser um documentário aí sobre a Vaza Jato aí, que vai ter depois uma entrevista exclusiva aí do Leandro Demório, a diretora do documentário, a Maria Augusta Ramos, né? Então vai ser um documentário lançado em 2022, né, que vai mostrar toda essa questão aí de 2019, entrada do Moro no governo Bolsonaro, vai mostrar todas as revelações aí da Vaza Jato, então imperdível, gente. A gente tem até aí um trailer aí para passar para vocês, tá bom? Roda aí. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o lavajatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Eu nunca realizei qualquer vazamento legal na Operação Lava Jato. Já falei isso diversas vezes. Isso nunca aconteceu. Imperdível, né, gente? Então, ó, tem o link aqui embaixo para você se inscrever aqui para esse super documentário aí. Então, não perca aí, domingo às 8 horas da noite. A gente vai sextar por aqui no Mercado de Investimentos, mas ainda tem rolê ICL na seguida com William Deluca e Guga Noblar. E no domingo, então, vocês já sabem, Cinema ICL aí, se inscrevam para não esquecer, embora é algo imperdível, então vocês não vão esquecer, mas ativem o sininho, se inscrevam aí. E na segunda-feira a gente está de volta para contar se o mercado tem perspectivas positivas ou não para a semana, o que a gente pode esperar da semana que vem e trazer aí os principais indicadores e atualizações para vocês. Até segunda-feira, um beijão. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios.
Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.